Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Almanaque Cultural, que está entrando no ar e, como sempre, com muita arte e as histórias da nossa gente. Portanto, eu acho que a gente está tendo a oportunidade aqui de estar celebrando essa palavra da diversidade. E a sua maior expressão é a cultura. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um soufflé de chocolate com a base de creme pâtissier. É uma receita clássica, muito interessante, muito boa de se fazer em casa. Love of my life, don't leave me. Stolen my love. Eu acho inaceitável a falta de visão, a falta do sonho. Acho que quem não sonha, quem não pensa alto, não chega a lugar algum. E a gente começa o programa de hoje com a beleza, a voz e o talento de Felipe Dantas. No, stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nell'espacio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori infiniti, come gioia o con dolore della gente come a me. Il mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente a cantare. Il mondo non si è fermato mai un momento, la noce segue sempre giorno, ed il giorno verrà. Stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nell'espacio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già felici, come gioia e con dolore della gente come a me. Il mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente a cantare. Il mondo non si è fermato mai un momento, la noce segue sempre giorno, ed il giorno Felipe, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Almanaque Cultural. É bom ter você, um cantor de talento aqui no Ceará, que passeia aí com quase que à vontade, quase que em casa, né, por todos os ritmos que a gente possa te propor, porque você faz da ópera, você vai para o pop, vai para o rock, e isso também é exigido para você quando você está fazendo uma festa, né? Primeiramente, muito obrigado, Carla Soraya, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, né?
Eu acho que o grande lance é esse, né? A gente passear pelos gêneros, né? E eu sou um amante da música. Quando a gente se fala de música, a gente não, como é que se diz? Não limita, Não faz né? distinção Isso, também, a gente né? passeia pelos gêneros. Agora, vamos falar do pessoal que veio com você hoje aqui. Porque só tem um da outra composição, né? Os meninos não vieram da outra vez, vieram? Foi. Não. Só estou com alguns músicos novos, né? Que são Maestro Gutenberg, tem o Joel também, dos teclados. E o meu padrasto aqui, que é o meu grande incentivador e o meu... Não, esse aqui já é carteirinha. Aqui é a minha escola tem musical, viu, carteirinha. Carlos Soraya? Aqui é a minha escola, meu Sua aprendizado. escola musical. É. E ele fica, enquanto a gente estava nos bastidores, ele fica dizendo, não, olha assim, é melhor e tal. E ele acaba dando uns toques sempre para você, né? Justamente. E eu tenho a felicidade de ter esse aprendizado em casa, né? E cada dia eu aprendo com o Maestro Valdeci. E para mim é uma felicidade imensa, né? Mas você foi para a faculdade, você fez música, decidiu ter Isso. realmente o diploma de músico superior. Isso. Eu sou formado na UES, licenciado em canto e interpretação vocal, né? E assim, a música sempre esteve presente na minha vida, né? A minha mãe também é cantora, Andrelina Dantas, inclusive quero Dá mandar um cheiro beijo para ela. ela. Da isso. próxima vez eu quero que ela venha aqui para dar um abraço nela. E a nossa história é musical, né? A gente Seu avô também, Meu avô né? também era teatrólogo e também tocava violão, né? E desde pequeno eu também acompanhava o sucesso da minha mãe, né? E fui crescendo com a música foi crescendo comigo. Você trouxe para mim aqui o mais novo CD, era para eu ter deixado aqui em cima, é Uma História de Fé. Dessa vez você está indo para o lado gospel da música. Isso, é um trabalho que eu lancei há pouco tempo, né, que é Felipe Dantas, Uma História de Fé, né? Inclusive tem uma música autoral minha que fala justamente desse tema da música, né? Como foi que você... Porque, assim, são muitas músicas nessa área religiosa, né? Como foi que você pensou essas 16, fora a composição que você fez junto com a sua mãe para musicar a Oração da Confiança? O repertório a gente teve um cuidado muito grande, né, em trazer para não fugir do tema, né, que é uma história de fé. Então, na minha casa, eu fiquei pensando um bom tempo, né, para lançar esse novo projeto. E a gente viu as que se adaptam com o tema do CD, as que ficam melhor, encaixam na minha voz também. E assim, esse trabalho religioso é um trabalho que me acompanha desde, acho que mais de 18 anos, né, Valessi? Já Porque você começou cantando comecei cantando na igreja, né? que é a minha escola. E eu recomendo muito, né? Quem canta na igreja é muito bom, é um aprendizado. E a gente só aprende mesmo na prática, né? E até hoje estou cantando, com a graça de Deus, na Igreja da Glória, também no Colégio Santo Inácio, e em vários casamentos. Tá certo. Já que você falou que canta em casamento, tem uma música que deve, assim, ultimamente bater os corações dos noivos apaixonados na hora do casamento, que é a que você vai cantar agora pra gente, né? Isso, essa daqui é demais. Então vamos lá, ouvir essa música e você vai saber já qual é. Eu tenho certeza que vai ficar aquela vontade de ligar pro crush, né? Agora fala crush, né? Então você vai querer ligar pro crush. Se ele merecer, você liga. Se não, só ouve a música. Vai lá, Felipe. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer um sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte de você e perceber
coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pois é, quem tinha de ligar, ligou. Quem não ligou, deixa para ligar depois. Ou então não liga, porque se ele não merecer, fica só curtindo a música. Felipe, quem quiser te encontrar ou até mesmo já te contratar, como é que faz para entrar em contato com você? Pronto, tem um telefone da minha assessoria que está no meu Instagram, né? Que o meu Instagram é @eufelipedantas com PH, certo? Então, tem todas as informações. Hoje em dia, as redes sociais estão aí para facilitar a vida da gente. Oh, e como? Felipe, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. No final do programa, você volta cantando uma do Freddie Mercury, não é isso? Isso. Então tá aí, no final do programa, o Felipe Dantas vai cantar mais uma para você e vai mostrar todo o potencial de voz que ele tem, mas você vai ter que esperar até o final do programa. E eu espero vocês de volta aqui sempre, maestro, todos vocês aqui juntos, para que a gente possa se deliciar também aí com essa maravilha de voz que você tem, Felipe. A gente fica muito feliz em estar no Almanac Cultural aqui. Para a gente desde o começo, Carla Soraya, você e o Augusto sempre deu a oportunidade para a gente. Eu gostaria de agradecer meus músicos aqui, o Gutenberg, o Joel, né? E o Maestro Valdeci também, que sempre, sem eles, a gente não é nada. Obrigada, Felipe, mais uma vez. Falar nisso, quero saber se vocês vão apreciar agora a nossa dica, porque você sabe como preparar uma deliciosa e simples sobremesa? Pois é a dica que o chefe Albertino vai preparar para o nosso De Comer de hoje. Fica ligado. Olá, Carla Soraya. Estou aqui no Almanac Cultural, uma honra, tá? Meu nome é chefe Albertino, sou do Lecole Brasil, também associado da Associação dos Cozinheiros Cearenses, né? A ACC. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um soufflé de chocolate com a base de creme pâtissier. É uma receita clássica, muito interessante, muito boa de se fazer em casa, muito prática também e muito saborosa. Espero que vocês desfrutem, né? A base que eu vou fazer é 250 ml de leite, 20 de cacau em pó, 75 de chocolate, 70%. Você pode utilizar uns 63, tá? Não menos que isso. 20 gramas de maisena, 60 gramas, que são 3 gemas de ovos, e 25 gramas de açúcar. Isso aqui é a base do creme pâtissier, é o creme de base do nosso soufflé. Aqui eu tenho claras, que eu vou bater elas em neve com o açúcar, são 115 gramas de clara. Tenho um conhaque que vai no final, eu vou mostrar para vocês, isso dá um sabor e ajuda, né, no airado. E daqui, desse preparo, eu vou pesar 170 gramas e mesclar com essa clara em neve batida aqui, ok? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Primeiro passo, sempre, é preparar o ramecão onde a gente vai colocar nosso soufflé, porque eu preciso resfriar ele. Aqui eu vou untar com manteiga, e esse untado de manteiga tem também uma dica, né, uma técnica. Você unta a parte do fundo e as laterais, primeiro você pode espalhar assim, de uma forma grosseira, vamos chamar, tá certo? Para que você tenha certeza que as curvas estão preenchidas, está tudo bem preenchido. Mas depois você precisa fazer o pincelado com todo o cuidado bem na vertical, porque essas ranhuras do pincel vão ajudar o soufflé a subir perfeitamente, tá? Então vamos fazer aqui esse pincelado. Se você não tiver o pincel de silicone, você pode utilizar um pincel limpo, né, esterilizado. Posso, por exemplo, utilizar, normalmente quando o soufflé é salgado, a gente utiliza farinha de trigo, né, para proteger, para fazer o untado. Aqui eu vou utilizar o açúcar, o próprio açúcar cristal, porque me interessa essa crocância, essa textura que vai dar, mas eu posso colocar o cacau em pó, por exemplo, se você preferir, tá? O que a gente faz é açúcar, nós colocamos uma quantidade razoável, balançamos, verificamos aqui, batemos. Aqui, se eu perceber qualquer falha, eu dou uma repassada, ok? Isso aqui a gente vai levar ao frio. Então vamos ao nosso preparo. Primeira coisa, leite. Vou aquecer ele
de forma delicada, sem dar muita força, né? Vamos entrar com o cacau. Como o cacau em pó eu tenho sempre que peneirar, né? A primeira coisa que eu faço, antes de colocar ele lá, é peneirar. Então, eu vou peneirar aqui o cacau em pó. Isso aqui é muito importante, tá? Estou fazendo para vocês verem, porque se você não peneirar vai ficar com grumos. Aí você vai ter que passar na peneira 1, 2 vezes depois, tá? Então aqui a gente ganha tempo e ao mesmo tempo você evita que algum elemento indesejado, alguma pedrinha, né? Às vezes ele fica muito sólido, muito solidificado. Isso venha a interferir na produção. Ok, já tenho. Aqui já tem temperatura. Eu entro primeiro aqui com o meu cacau em pó. E por que eu vou entrar primeiro com ele, tá? Porque ele espalha tudo, suja tudo. Então aqui eu vou mesclando suavemente. E quando já tiver com temperatura, né, acima de 50 graus no leite, aí eu já posso entrar com o chocolate, que ele vai fundir o chocolate. Aqui eu vou mesclar até que o cacau esteja totalmente incorporado. Enquanto ele está aquecendo para eu colocar o chocolate e fundir, eu vou preparando aqui a base do creme pâtissier, que é a clara de ovo, as gemas de ovos, perdão. Aqui eu tenho as gemas, a maisena e o açúcar. E a gente vai primeiro branquear. Então eu vou mesclar aqui o açúcar, a gema e a maisena. Reservo aqui. E aqui eu já tenho temperatura, já estou vendo um pouquinho de fumaça, já tem temperatura. Então entra o chocolate. Se você não tiver esse tipo de chocolate, você pode ter o chocolate em barra, você raspar ele e utilizar, ok? Então aqui o que eu vou fazer simplesmente é dissolver. Verificar assim que o chocolate estiver dissolvido. Então, ele estando aquecido, o que a gente vai fazer é preparar o creme pâtissier. Eu entro com uma pequena porção, mesclo, tá? Agora eu posso verter o restante. Isso evita que crie grumo também, né? Incorporo bem. Isso aqui vai retornar para a cocção. Então agora eu vou voltar para o fogo suave e vou deixar que ela chegue aqui em torno de 82, 83 graus, tá? Ela vai espessar. Vou esperar depois ela dar uma rápida fervura para espessar a maisena, para fazer a cocção e espessar a maisena. E a gente vai estar com nosso creme pronto para esfriar, ok? Esse creme ele precisa esfriar antes de eu dar seguimento com a mescla da Clara em Neves. Então, o que eu vou fazer é colocar ele numa placa ou num bowl e levar para a geladeira ou para o freezer rapidamente, ok? O soufflé você pode utilizar ele, servir ele puro, tá? Vocês vão ver que é maravilhoso, é muito saboroso esse soufflé. Soufflé é uma técnica, né? Não é um produto, tá certo? Então, soufflé é a técnica de soprar, né? A gente vai utilizar claras em neve para que a temperatura faça com que ela, né, infle, ela sopre. Então, isso é uma técnica e você pode fazer ele salgado, pode fazer ele doce. Esse nosso aqui você pode servir ele com um sorvete de chocolate, um sorvete de creme, tá? Você pode servir com um creme de mascarpone ou então ele puro, simplesmente, tá? É espetacular. Então, aqui eu vou deixar somente que espesse. Vou colocar num bowl e colocar para resfriar imediatamente. Aqui eu já tenho o creme pronto, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar ele num bowl, tirar da panela. Já vou separar aqui 170 gramas que eu vou utilizar aqui e vou acrescentar o nosso conhaque. Vou misturar e vou levar para a geladeira para resfriar. O creme pâtissier já esfriou. Eu coloquei esse plástico encostando porque para evitar que na hora que ele resfrie ele crie uma película, tá bom? Então a gente coloca um plástico a contato, né? A gente chama a contato, e aí depois que ele esfria a gente retira e pode trabalhar, ok? Então vamos lá, agora eu vou preparar o que? A Clara em Neves. Se você tiver uma batedeira pode usar a batedeira, não tem problema. Aqui é pouca, uma quantidade pequena, a gente consegue rapidamente montar isso aqui. Eu boto metade do açúcar.
Aqui eu já tenho uma textura interessante. O que a gente vai fazer é mesclar aqui agora, tá? Então vamos lá. Vou pegar uma parte dele. A gente faz isso que é para poder integrar e ele ficar mais solto, imediatamente ficar mais solto, senão depois quando eu colocar eu vou derrubar tudo que eu trabalhei aqui de airado aqui da minha clara em neve. Essa primeira parte da clara em neve eu mesclo com o fouet, que é para poder realmente soltar mais aqui o meu creme pâtissier, ok? Depois eu tenho que substituir por uma espátula para poder incorporar bem delicadamente. De pouco em pouco. E movimentos circulares aqui para evitar de destruir totalmente aqui o ar. A maior parte eu já entro com mais. A gente não precisa tardar muito. Aqui já está incorporado, eu paro de mexer e vou colocar agora nos ramecãs. E a gente vai preencher ele praticamente na borda, tá? Eu vou deixar ele aqui até a borda. Isso aqui a gente vai reservar para colocar no forno. Ok. Bom, vai uma última dica. Aqui, antes da gente levar ao forno, eu vou colocar uns 2, 3 minutos no frio, ok? E para que isso, chefe? É para que crie, agora eu quero que crie uma pequena películazinha. Isso vai fazer com que, na hora que ele estiver insuflando, essa película, ela prenda o conjunto e ele suba por igual. Senão ele pode rachar, então ele vai subir com a superfície totalmente lisa. Já ficou 2, 3 minutinhos na geladeira, só para criar uma camadinha. Vou colocar numa placa para levar ao forno, por 190 graus durante 15 minutos. O forno de casa pode ser que você fique 16, tá? 16, talvez até 17, dependendo do tipo do forno que você tenha. O meu forno é um ventilado, mas 15 minutos é o tempo suficiente. Aqui está o nosso soufflé, subiu bem, ok? Sempre que você vai servir um soufflé que ele vem quente, o recipiente está quente, o correto é você pegar um papel de cozinha, umedece ele, dobra de uma forma, né, elegante, bonitinha, e aí você consegue colocar no centro sem que isso deslize. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que vocês repliquem em casa, se deliciem. Obrigado, Carla Soraya. Até a próxima. Aí, um cheiro bem grande ao chefe Albertino por ter participado aqui do nosso Almanaque Cultural. Muito obrigada por sua participação. Até a próxima. E o meu convidado agora é historiador, doutor em educação e é o atual secretário de Cultura do nosso estado, Fabiano Piúba. Seja muito bem-vindo ao nosso Almanaque Cultural. Muito obrigada pela presença. Enorme estar aqui, Carla. Secretário, Piúba é aquela, para quem assistiu o Ceará Show, né, que é um espetáculo maravilhoso que conta a história do Ceará, é aquela madeira que o menino passa o espetáculo inteiro procurando, né? E esse sobrenome foi parar na sua família de que forma, o senhor sabe? É do meu pai. Piúba vem do Chico Piúba, que é o meu pai, e que eu digo que eu sou um paraibano potiguar cearense. Meu pai é do Cariri paraibano, ali na fronteira com o Cariri cearense. Paraibano potiguar. E eu sou potiguar, nasci no Seridó, do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Currais Novos. E aos 16 anos, 17, eu vim morar em Fortaleza, 85. E logo me casei com a Maria, e logo veio o Pedro e depois o Então já está cearense. Então já se perdeu um pouquinho da Paraíba, o potiguar ficou só no ti e no di. Que dá para confundir um pouco com o Cariri. Algumas pessoas pensam que eu sou do Cariri, porque é a região do Ceará da qual eu tenho uma identidade muito forte, né? Porque o Cariri é a Meca nordestina, né? Ali é um encontro de pessoas de vários lugares do Nordeste e que formaram aquela economia criativa muito grande, que dá uma identidade cultural muito, muito grande, não só para o Ceará, mas ali também para Pernambuco, Paraíba e
pedaço do Piauí. Agora, como é que é ser secretário de cultura num país em que a cultura fica sempre em último plano, tem sempre alguém falando mal do dinheiro que é investido na cultura e onde não se lê tanto quanto se deveria? O senhor ainda foi até, participou, né, da coordenadoria de políticas de livros, né, de leitura aqui no país. Isso. Esse é um problema muito grande, né? A gente compreende a cultura, né, nas suas várias percepções ou várias dimensões. No governo que se iniciou em 2003, com a chegada do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, foi feita uma entrevista, né, uma reportagem muito interessante de uma TV francesa que veio para o Brasil, curiosa em saber como seria o ministro-cantor, o cantor-ministro, né? E fez uma pergunta para o Gil de como é que qual seria a marca de sua gestão. Ele não gostou da pergunta, disse que não veio preocupado com marca, porque a marca ele já trazia, que era o próprio nome, Gilberto Gil, então ele não veio com esse objetivo. Ela refez a pergunta e perguntou qual seria uma palavra, e ele falou a palavra abrangência, né? Então, desde a abrangência conceitual de cultura, o Gil dizia que cultura é no mínimo 2. Ou seja, só existe cultura no plural. Uhum. Só existe cultura quando tem você Quando tem interação, e o né? outro, né? Quando tem essa interação. A cultura é o ser, estar, o perceber e se relacionar com o mundo e com o outro. Por isso que ela é plural, por isso que ela é no mínimo 2. E o Gil foi abrindo exatamente isso. A primeira abrangência era do conceito de cultura, você ampliar esse conceito do que é cultura e, portanto, o que é política cultural. Então, ele foi desenvolvendo, né, a abrangência territorial, de você ter uma abrangência com o país, uma abrangência de outras linguagens e outros segmentos que não estavam presentes na política cultural, né, como, por exemplo, a moda, o design, a arquitetura, né, as próprias culturas indígenas e afrodescendentes que não eram tão presentes nas políticas culturais naquela época, a abrangência econômica, orçamentária, né, e a política cultural ela tem uma outra dimensão, que é a transversalidade, de como é que ela pode qualificar as outras políticas, né, de educação, de saúde, de segurança, para a gente dar 3 exemplos. A gente gosta de dizer que educação sem cultura é só ensino, né, ou só adestramento, como diria um filósofo espanhol, Jorge Larossa, que assistência social sem cultura é só assistencialismo e que segurança sem cultura é só violência, é só repressão. Então, a cultura ela tem esse papel também de ser um vetor de transformação e qualificação de outras políticas também, né? Daí que ela deve ter uma relevância muito grande nas políticas públicas como um todo, né? Agora, não só na dela própria. A gente tem que trabalhar isso muito melhor na cabeça do povo brasileiro, né? Porque quando interessa, eles aceitam a cultura, né? A manifestação cultural. Quando pode ser alguma coisa que vá ferir o cerne da questão, seja familiar ou até mesmo às vezes religiosa, aquilo ali tem que ser proibido, tem que ser, quer dizer, não se aceita o diferente, não se aceita o que é seu e não é meu, né? Se você é uma maioria, você aceita, se é minoria, não, então deixa lá no cantinho dele. A cultura aqui no país ainda passa muito por isso, né? A gente tem que aprender que quanto mais você falar do seu quintal, mais globalizado você vai ser. Né? Isso ainda não entrou na cabeça do brasileiro. É um processo, né? Um processo também de história, de vivência. Porque um princípio vital nesse aspecto que você está trazendo, Carla, é o da diversidade, né? E essa palavra diversidade hoje em dia, né, no Brasil sobretudo, é uma palavra um tanto tensionada. Né? Ficou meio marginalizada, Isso, porque parece que você né? só está falando de opção sexual e não de diversidade, de ser diverso, várias coisas no mesmo local, né? Isso, você ter essa diversidade das expressões e das manifestações artísticas, culturais, ao mesmo tempo que você tem uma cultura que é mais erudita, certo? Você tem uma outra que é mais popular, que na verdade são as duas coisas também. A música, né? A expressão da cultura popular tradicional, ela também é contemporânea. Se a gente for tomar como referência alguns mestres da cultura aqui do Ceará, desde o mestre Expedito Celeiro, né, que trabalha com coro,
que é uma herança que vem do seu pai, que vem do seu avô, portanto, tem uma ancestralidade, certo? Com uma estética sertaneja, com uma estética também do cangaço, né? O avô dele fez roupa para o Lampião, o pai fez para o Luiz Gonzaga, né? E, no entanto, ele trabalhou em cima dessa ancestralidade, né? E faz uma coisa do seu tempo, uma estética também do seu tempo. Ele então, conseguiu evoluir, né? Porque enquanto se falava do avô do Expedito Celeiro fazendo as sandálias, as roupas para o Lampião, enquanto se falava do Luiz Gonzaga, que tem, eu até vi esse final de semana na capa de um LP que o meu pai tinha do Luiz Gonzaga, com aqueles mesmos recortes que o Expedito Celeiro faz hoje. Enquanto se falava aquilo, não, é porque é nordestino, é porque é brega. Mas, quando o Expedito Celeiro foi descoberto, que apareceu numa certa emissora de TV, virou cult, né? Virou um... Então, assim, a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Só que algumas pessoas conseguem fazer isso porque tem uma iluminação, tem um guia, tem alguma pessoa que vem ali e faz essa descoberta, mas outras tantas estão ainda ali lá no interior, né? No nosso rincão, ainda buscando apresentar para a própria cidade, que não valoriza, né? Exato, né? E a palavra-chave é essa que a gente estava conversando sobre ela, que é o da diversidade, né? Eu acho que essa talvez a palavra mais importante hoje no momento em que vivemos no país, porque ela parte da premissa, né, do respeito, certo? E da convivência com o outro. A gente vive em momentos de muita intolerância, sabe? A intolerância com o amor e a tolerância com o ódio. Veja que coisa absurda, né? A intolerância com a diversidade, por exemplo, né? Então, quando a gente estava falando dessa diversidade, ela é uma diversidade artística, cultural, ela é uma diversidade étnica, né? De que nós somos a nação brasileira, ela é composta da matriz que temos, né? Indígena, portuguesa, portanto europeia, e a africana e os outros povos que vieram no final do século XIX, do século XX, né? Então, ela já tem uma matriz dessa diversidade, né? Uma diversidade territorial, regional, isso que você estava falando do Nordeste, né? Em relação ao Sudeste, e a gente sofre preconceitos em relação a isso. Portanto, eu acho que a gente está tendo a oportunidade aqui de estar celebrando essa palavra da diversidade. E a sua maior expressão é a cultura, né? Porque tanto é na perspectiva da identidade, né, e não existe identidade, somente são identidades, né, mas também na perspectiva de como o conhecimento, a formação, ampliação dos repertórios, certo, pode possibilitar a gente compreender, conviver com essa diferença. E a cultura, mais do que outras áreas, ela tem, né, esse papel. Secretário, os festivais que reúnem os mestres da cultura, né? A cada ano a gente tem os festivais sendo realizados e novos mestres sendo incluídos. Atualmente são quantos? Hoje são 69 mestres da cultura. Essa é uma lei. O Ceará tem esse lance do pioneirismo, né? Ele sempre parte ali na vanguarda em relação a muitas coisas, desde a primeira academia de letras no Brasil, que foi anterior à Academia Brasileira, a questão também da abolição da escravatura, né? Dentre várias outras, para a gente ficar nesses dois exemplos. E o Ceará, em 2003, né, por meio de uma lei, criou a Lei dos Tesouros Vivos, que é o reconhecimento dos saberes e fazeres, das artes e ofícios dos mestres e mestras da cultura popular e tradicional, né? Essa lei, ela estabelecia um teto de 60 pessoas contempladas por essa lei, que dá para elas um auxílio financeiro vitalício, né, durante toda a sua vida, para estimular na transmissão desses saberes, né? E há, desde 2005, o Encontro Mestres do Mundo, que eu digo que naquele momento em que acontece é o lugar mais bonito e mais luminoso do planeta. Duplamente iluminado, né? Totalmente, pela cultura, né? E pelas cabeças. Com esses saberes e fazeres, com as artes e ofícios desses mestres e mestras, né? Desde aqueles vinculados mais à questão do artesanato, da madeira, do couro, do ferro, aqueles que estão mais voltados para a questão das expressões
da música, da dança, o rezado, o pastorio, né, o maneiro pífano. pau, o pife, né, ali a banda cabaçal, Cabaçal. né, o pastorio. Então são várias expressões ali e que durante um período, 4 dias, eles se reúnem, né, para renovar as suas esperanças, para trocar um pouco das experiências, dos saberes, né, dos ofícios que eles têm. Convida também mestres e mestras de outros estados, né, brasileiro e também de outros países, né, e sai dali com uma grande manifestação. Durante o dia são as rodas, que a gente chama, roda de conversas, roda de memórias, roda de saberes, né, e à noite é uma grande terreirada. Então fica uma luz ali para o planeta, né, recebendo e também emanando. Se isso não tivesse, desculpa ter interrompido, mas se isso não tivesse sido feito em 2003, a gente teria perdido já muita coisa, né? Já perdemos muita, né? muito. Mas conseguimos resgatar um pouco disso? Muito. Aquilo que você estava falando agora há pouco, que é o reconhecimento da própria comunidade, né? Você citou que o mestre Expedito Celeiro, né, teve um reconhecimento externo, né, às vezes para depois ter um reconhecimento Interno. local. Então, quando o mestre ele é agraciado com o título, certo? A comunidade também passa a respeitá-lo, porque é um título do Estado, ele é institucional, né? Ele recebe ali um diploma, né? E recentemente, a partir de 2016, nós conseguimos com a Universidade Estadual do Ceará, Carla, o título Notório Saber, né, em cultura popular. Então, esses mestres e mestras que já são reconhecidos pela Secretaria da Cultura do Estado, recebem agora esse título, que tem uma dimensão política e institucional. Eu digo que é uma conquista deles e delas, mestras e mestres, mas também da universidade, porque a partir do momento em que a universidade reconhece esses saberes, ela está incorporando esses saberes, ela está se enriquecendo com esses saberes. Está se apropriando, Está se né? apropriando também. E esse título dá para eles as condições práticas para que possam lecionar no ensino fundamental, no ensino médio e nas universidades. E receberem como doutores. Então, perceba mais outro pioneirismo do Estado do Ceará em relação a essa política do patrimônio material. Porque naquilo eles Foi são o primeiro doutores, que criou né? uma lei de reconhecer os saberes e fazeres desses mestres, né? E tempo depois, né, a Universidade do Estado do Ceará, numa ação pioneira academicamente falando, né, reconhece com o título de Notório Saber. Agora, o que a gente pode esperar para daqui a 5, 10 anos na cultura cearense? Olha, foi aprovada a lei do Plano Estadual de Cultura. Ela foi aprovada em 2016 e também sancionada em 2016, e ela estabelece uma agenda que não é de uma política de governo, É aquela para de uma 2050? política de Estado. Não, aquela é o Ceará 2050, né? Como teve o Fortaleza 2040. O Plano Estadual de Cultura, existe o Plano Nacional de Cultura, que foi sancionado em 2010, e ele recomenda que os estados e municípios também criem os seus planos, né? O Ceará, ele encaminhou o plano depois de um processo coletivo, né, social com os setores, que veio da Conferência Estadual de Cultura de 2013, propôs um plano estadual, e esse plano, Carlos, estabelece metas para os 10 anos. Ele ultrapassa 2 tempos de governo, né? Então, de 2016, né, que foi o ano em que ele foi sancionado, até 2026, nós temos ali um conjunto de metas Que tem que ser que seguidas. são seguidas. Eu digo que é a nossa carta de navegação. Tem dias que eu me acordo igual o menino maluquinho lá do Ziraldo, com Com a panela na cabeça. com a panela e com os macaquinhos no sótão, cheio de ideias, né? Aí eu olho para essas ideias aqui como nuvens, eu digo, não, tem um plano, certo? Que tem ali um roteiro, uma carta de navegação para os próximos 10 anos. Então, assim, quem vier, né, nesse período até 2026, de uma certa forma vai perceber que ele tem ali compromissos institucionais, legais, né, que vai desde a ampliação do orçamento, da cultura, a qualificação das políticas do patrimônio cultural, do fomento às artes, do fortalecimento dos sistemas municipais de cultura, a relação. Só existe um sistema estadual de cultura forte se a gente fortalecer também os sistemas municipais. Para poder abastecer, digamos isso, assim. Então, está ali, a agenda é aquela, não precisa a gente estar inventando, e foi um processo coletivo, né? Eu gosto também de dizer que política pública não se conjuga na primeira pessoa. Ela é uma construção social e coletiva. Isso é um exercício de democracia, né? Obrigada, secretário, por sua que presença agradeço, aqui. querida. Muito Uma bom alegria enorme. tê-lo aqui para a gente falar de cultura no Almanac Cultural. Maravilha. Eu espero recebê-lo aqui em outras oportunidades. Seja Para mim sempre será uma bem-vindo. honra, sempre. Obrigada. E olha, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas veja só o que você vai conferir no próximo bloco.
Então tem as raças indicadas para cão de companhia que possa ficar em casa quando a família vai para o trabalho, quando os filhos vão para o colégio. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, como sistema, a educação sempre foi secundária. Estamos de volta e vocês vão conhecer agora a história de um cearense que há mais de 20 anos mora fora do Brasil e desde criança sonhava em ser doutor em educação. A arte de ser, cena 1, take 1. O Soleiman Dias, o Soleiman de Alencar Dias, nasci em Fortaleza e acredito que desde muito pequeno eu sabia o que eu queria fazer e dizem, né, que eu aos 3 anos dei minha primeira aula. Então eu costumava, filho de pai professor, mãe trabalhando no Ministério da Educação, já vindo do Rio para Fortaleza, eu no quintal de casa colocava os livros nas pedras e ia dar aula para as árvores, né, para os coqueiros e as árvores do quintal. Mas era isso que eu gostava de realmente de ensinar, de poder conversar. Sabia que eu queria percorrer o mundo desde muito novo, eu gostava muito de aprender línguas, fui aprendendo uma, depois outra. Quando chegou na 10ª, eu disse, acho que chegou a hora também de agora poder praticar. Eu lembro que Fortaleza, por não ser muito diversificada do ponto de vista, na época principalmente, né, não tinha muita gente de fora. O que eu fazia, eu morava próximo ao aeroporto, e aeroporto para encontrar os estrangeiros que vinham, que chegavam para poder praticar as línguas que eu estudava. Minha primeira experiência, eu era ainda menor, tinha 15, 16 anos e dava aula de inglês numa escola em que minha irmã trabalhava, né? Ela fazia parte da coordenação e eu ensinava nessa aula, talvez até ilegalmente, era pago, mas ainda menor. E aos 17 fui contratado para dar aula, dava aula de inglês e eu já gostava muito obviamente, a combinação do prazer em falar outra língua e a sala de aula que eu sempre gostei, né? Aquilo que eram as pedras e os coqueiros, né, se transformavam em alunos. Eu ainda muito novo, mas eu já tinha esse senso um pouco da necessidade de ter meu próprio dinheiro, de ter meu próprio, né, a minha vida profissional iniciou dessa forma. E daqui saí, fui fazer mestrado fora, nos Estados Unidos, e depois eu já queria seguir, né, os estudos e fazer um doutorado. De lá surgiu um convite para ir para a Coreia do Sul, para ir para a Ásia. E fui para passar um ano e lá estou já quase 18. Eu volto ao Brasil depois de 20 e poucos anos fora e vejo uma vez ou 2 vezes por ano e vejo a realidade, seja ela política, econômica, mas como educador eu vejo a situação da educação de uma falta de seriedade muito grande. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, como sistema, a educação sempre foi secundária. Como diretor de uma escola atualmente, venho ao Brasil e constatar a realidade que o Brasil passa, que a educação nunca foi prioridade, a educação nunca foi tão levada a séria. Para mim isso é muito difícil. Venho de uma família de educadores e nós juntos sofremos, porque é uma realidade bastante cruel de ver que essa situação não muda. Portanto, é muito difícil eu poder entender por que, vindo de um país onde foi completamente destruído, onde tudo, né, desmoronava, onde não existe nenhum recurso natural, e se tornar uma potência em tão pouco tempo, por conta exatamente da educação, e voltar para o meu país, para o meu lugar, onde temos tudo em abundância, e educação, e talvez as políticas educacionais não são nunca tomadas seriamente. E eu vi a transformação de um país, a Coreia é o país no mundo que se transformou mais rapidamente. Portanto, tem uma história muito, muito rica de uma revolução interna, de um pensar político muito sério, através da educação, através de políticas sérias que transformaram o país de uma forma muito rápida.
e se transformou numa grande potência. É um país onde tudo funciona e funciona muito rápido. E a forma de pensar, a forma de agir, a forma de tomar decisões, e tudo é pensado a longo prazo, independentemente de quem venha a ser o prefeito, o governador, etc. Isso acontece muito magicamente. Vindo ao Brasil, é a realidade, eu diria, completamente oposta. Nós não temos nenhuma desculpa para não sermos desenvolvidos, para não chegarmos no primeiro mundo. E eu vejo esse gigante adormecido que na minha época de criança, né, falavam, ele entrou em completa hibernação, não saiu do canto até agora. Um dos grandes problemas, eu acredito, até do ponto de vista político, é que os nossos governantes visitam muitos países, mas poucos vivem os países, poucos entendem o que acontece. Então, visitar, participar de uma conferência, dar uma palestra, etc., não dá o direito de ninguém poder entender realmente como as coisas acontecem. Eu digo sempre, é preciso sonhar muito alto para chegar em algum lugar. Né? Então, a gente não pode parar de sonhar, independentemente da dificuldade. A gente precisa lutar. Eu acredito que o trabalho ainda dignifica, nós precisamos trabalhar. Eu acho que a gente, independentemente da nossa capacidade intelectual ou física, a gente precisa de um trabalho. Nada acontece por acaso, ninguém se encontra em vão. Então, tudo tem um motivo. Eu não tive sorte na vida, eu lutei muito por tudo. Eu não acredito muito na sorte. Sorte é você encontrar um dinheiro no chão e talvez gastar aquele dinheiro. Eu acho inaceitável a falta de visão, a falta do sonho. Eu acho que quem não sonha, quem não pensa alto, não chega a lugar algum. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. Se você está interessado em comprovar isso e ter um desses animais em casa, é bom ter cuidado na escolha da raça. Não é mesmo, doutor Daniel Couto? Muito obrigada pela presença aqui no nosso almanaque. Com certeza, a escolha da raça é um fator primordial para o bom convívio com o animalzinho. Agora, tem gente que quer comprar aquele cachorro porque está na moda, porque todo mundo está comprando, porque o filho está pedindo. Não é bem assim, né? O modismo, ele vem muito em relação ao que passa na televisão. Por exemplo, na época que passava o filme do Snoopy, as crianças queriam muito um Beagle. E levavam um Beagle para apartamento. E o Beagle é um cão de matilha que não sabe conviver só, não sabe... vai procurar o que destruir para chamar a atenção da matilha que saiu para trabalhar, que saiu para o colégio. Então, tem as raças indicadas para cão de companhia, que possa ficar em casa quando a família vai para o trabalho, quando os filhos vão para o colégio. Pois é, hoje em dia a maior parte da família sai, às vezes ficam 1, 2 pessoas e se revezam e às vezes o animalzinho passa o dia inteiro só. Quais são os animais mais indicados para se ter dentro de casa e que ele não vai sentir tanto? Porque para o animal também ficar sozinho, ele pode até entristecer, ter alguma melancolia, não, doutor? No grupo de cães, das mais de 450 raças que existem, tem as raças que nós chamamos de raças de companhia, que são as raças mais indicadas para quem para passar o dia só em casa, aguardando o proprietário, sem ter um estresse muito grande. Tá? Dentre elas, a gente pode citar o Bulldog francês, o Pug, o Shih Tzu. Então, a gente tem que procurar escolher a raça de acordo com o perfil familiar. Se eu tiver uma casa com muito espaço e com crianças hiperativas e quiser um cão que vá fazer mais exercício e gastar a energia da criançada, aí sim, eu escolho o Beagle. Então, cada família tem um perfil diferente. Tem gente que diz assim, mas eu não quero comprar um cachorro, eu vou procurar um cão sem raça definida, que é o SRD, ou conhecido também como vira-lata, né? As pessoas que querem adotar um vira-lata, por exemplo, eles se acomodam muito bem também num apartamento? Ele consegue passar o dia todo só? A diferença do vira-lata é que você não tem um perfil de como é que vai ser aquele animal, porque não tem um padrão racial nem um padrão de comportamento. Uhum. Agora, não é desindicado que você possa criar pegar e adotar bichinho. Um animal de rua, é até louvável, só que você não sabe como é que vai ser a questão comportamental dele. Tá certo. Agora vamos fazer pelos perfis. Se é um jovem ou uma jovem, né, que mora só, qual seria um animal para ela? Que ela trabalha, ela às vezes vai para a balada, ou ele vai para a balada, passa o final de semana fora. Que cachorro seria indicado para uma pessoa como essa? Independente, o animal ele tem que se alimentar pelo menos 2 vezes por dia, de manhã cedo e de noite. Então, mesmo que a pessoa vá sair para farra, para alguma coisa, tem que ter alguém que possa alimentar esse animal.
o animal se alimentado menos de 2 vezes por dia pode trazer algum inconveniente para a saúde dele. Tá? Então, das raças de companhia já citadas anteriormente, que a gente pode destacar, o Bulldog francês, que vai pesar na média de 10 quilos, um Pug de 8 quilos, um Shih Tzu pesando em média 4,5 kg, um Spitz pesando 2 quilos. O Shih Tzu, no meio de todo aquele pelo, ele só tem 4 quilos. O Shih Tzu, ele pesa em torno de 3 a 5 quilos, né? Tirando em média, aquele pelo todo, ele fica uma Pois coisinha, né? O volume de pelo engana muito, você achar que é o animal mais pesado. Agora, a comida, a gente pode deixar uma quantidade de comida no apartamento disponível para o animal, ou você só pode colocar naquele horário? O ideal é que o animal coma naquele determinado horário, que ele tenha 10 minutos para comer. Se ele não comeu em 10 minutos, você tira. Porque se você deixa muito tempo a comida exposta, você abre a possibilidade para passar uma barata, uma formiga, alguma coisa e contaminar aquela ração e o animal vir a ter algum problema de infecção intestinal. Doutor, agora eu me lembrei de uma coisa. O que é que a gente faz com esses animaizinhos? Você vai, às vezes, na casa de um amigo, de uma pessoa, ou até a pessoa também tem um animal assim, que você está comendo, chegou a visita e fica aquele cachorro olhando para você, e você fica sem saber se tem a comida, porque o dono pode achar ruim, não pode. Por que é que o animal fica desse jeito? Porque é que o animal deixa de comer e passa a observar vai alguém. observar o que é que o pessoal da casa está comendo, querendo aquela comida também. A partir do momento que a família passa no momento da refeição da família, pegar e tirar algum petisco e dar para o animal, você vai viciar o animal a deixar de comer a alimentação dele e passar a pedir. Então, ele vai ser um animal extremamente inconveniente. Pidão o resto da vida. Então, o ideal é você ignorar. Se você ignorar 2, 3 vezes, o animal não vai voltar a pedir. E tem alimentos que são terminantemente proibidos de serem dados para os animais, né? Pois é, uva, alho, chocolate. Uva causa... Uva, o animal em geral não consegue digerir bem a semente da uva e pode ser tóxico. Mas aquela sem semente pode ser? Pode sim. Tá? Então, algumas comidas têm restrição. Agora, o maior problema para quem cria cães em apartamento está com relação a objetos pequenos que o cão pode comer num processo de brincadeira, principalmente quando é filhote, que ele tem necessidade de botar coisas pequenas na boca. E se ele não digerir em 5 dias, não colocar para fora, ele pode ter algum problema mais sério e ter que ser internado. De obstrução. De obstrução. Então, o cuidado tem que ser muito grande com filhotes no início, quando o filhote é levado para aquele ambiente novo que ele vai pegar e procurar conhecer e pode acabar ingerindo algum brinquedo, alguma coisa pequena. Quem forma um casal, também a indicação é desses mesmos cachorros, porque são de pequeno porte, não vão ocupar muito espaço? Se for comprar um casal, tem que ter bastante cuidado pelo seguinte: a fêmea vai entrar no cio, se ela não for castrada, e o macho vai cobrir a fêmea, e muitas vezes é uma gravidez não programada. A fêmea é coberta no primeiro cio e pode atrapalhar no crescimento dela. Então, essa família que já passa... Então, não pode fazer cobertura no primeiro cio? Não pode fazer cobertura no primeiro cio. Tá? O animal não está preparado ainda fisicamente para ter a sobrecarga da gestação. E a gente tem que pensar que a maioria das pessoas hoje passam o dia estudando ou trabalhando. Quem é que vai ter tempo para cuidar dos filhotes após uma gestação não programada? Então, tem que pensar tudo isso. Que vai ser tipo uma gestação de risco da fêmea? Vai ser, por uma fêmea ser muito nova e também... em geral, a necessidade que você tem de estar acompanhando uma cadela recém-parida. Se você passa o dia trabalhando, quem vai cuidar dos filhotes? A mãe. Se a mãe não Porque tiver... tem todo aquele negócio de a papinha, pequenininha, Se a mãe tiver uma boa aptidão materna, ela vai cuidar. Mas, assim como tem mulheres que não cuidam tão bem dos filhos, que precisam de uma babá, tem cadelas que também não cuidam tão bem dos filhotes. E se o filhote passar mais de 3 horas sem mamar, ele pode morrer de hipoglicemia. E a história da gravidez psicológica nos animais, doutor? Em cadelas, o que é que ocorre? A cadela gestando ou não gestando, a curva hormonal dela é a mesma. Então, ela vai produzir leite, tá? E ela pode adotar algum brinquedo, achando que é o filhote. Ao final de 45, 60 dias, que é o tempo de gestação da cadela, ela pode simular um parto se ela tiver com uma curva hormonal muito exacerbada, como se tivesse gestante. Mas ela engorda? Ela pode engordar, ela pode dormir mais, ela pode se alimentar, ela pode pegar e produzir muito leite. Tanto é que algumas cadelas com gravidez psicológica são utilizadas para ajudar a cuidar de outras ninhadas de cadelas que não produziram leite. Nossa, eu não sabia que era assim. Pode ocorrer também. E a cadela que é descoberta alguma alteração e que tem que fazer a esterilização da cadela, ela fica como se fosse um machinho? Porque ela não tem mais hormônio. Se na castração for retirado útero e ovário,
o que faz com que ela produza, que ela entre no cio, são os ovários que vão produzir os hormônios sexuais. Se a castração for bem feita e for retirado o útero e ovário, essa cadela não vai ter mais comportamento sexual, não vai mais entrar no cio. Mas tem alguma complicação? Não, para a fêmea que não vai reproduzir, esse é o melhor presente que é dado para ela, né? Porque se ela for castrada, vai diminuir a incidência de câncer de mama e ela não vai ter mais câncer de útero nem de ovário que ela poderia ter na velhice. Então, a castração para um animal que não vai ser usado para reprodução é um presente. Que bom, que maravilha. Agora vamos voltar aqui para a escolha de um animal. Quem já tem seus filhos criados, é só um casal ou então idoso, ele consegue aguentar o ritmo desses outros cachorros? Se eu tenho um casal de idoso, o perfil da raça tem que ser um animal o mais tranquilo possível para evitar alguma queda. Tá? Então, essas raças citadas, como o Bulldog francês, como o Pug, como o Shih Tzu, são raças ideais para um casal de idoso. Se eu tenho um casal novo, esportista, em casa, eu posso ter um Ash Terrier, que é um cão de caça, eu posso ter um Beagle, que ele vai aguentar uma corrida, acompanhar alguém na bicicleta. Então, são perfis de raças diferentes. Se eu colocar um Beagle no apartamento e passar uma lagartixa, alguma coisa assim, ele vai caçar e ele vai derrubar o casal de idosos. E pode causar um acidente. Então, eu não posso botar um cão de caça, um cão de faro com idosos. Eu tenho que botar uma raça de companhia. O Yorkshire, durante muito tempo, foi o top, né? O Yorkshire, no início, a raça foi desenvolvida como cão de caça a pequenos roedores, na Inglaterra. E, posteriormente, foi criado como um cão de companhia. E hoje ele se adapta muito bem como um cão de companhia. Então, o Yorkshire pode se juntar a esses O Yorkshire pode se juntar a essas raças também. Agora, por onde anda a raça pequinês? Que quando eu era pequena, se ouvia falar muito de pequinês, de... Collie, né? Collie, pequinês e dálmata era o top aqui em Fortaleza. Eu não vejo mais com tanta frequência. Dálmata tem uma grande criadora aqui, messejana, que tem dálmata. Pequinês praticamente não tem, já que é uma raça que tem bastante dificuldade para cruzar naturalmente. Ah, é? E na maioria das vezes é feita inseminação artificial. E o Collie é uma com raça esse que estão calor voltando a aqui. criar muito o pastor de Shetland, que é o Collie em miniatura. Estão criando muito em apartamento. É uma raça extremamente inteligente, tranquila. É aquele que é super ativo, né? Que é super ativo, super aprende tudo inteligente, rápido. mas e estão criando em apartamento. O Collie em miniatura, que é o pastor de Shetland. E ele se adapta bem. Super bem, super tranquilo. Para todas as idades. Para todas as idades. Tendo criança ou idoso em casa. Tendo criança ou idoso. Tá certo. Eu agradeço demais aqui sua participação. Alguma recomendação para quem quer ter um cachorro? Procurar escolher a raça. Tá? A raça de acordo com o perfil. Depois que comprar o animalzinho, ter o máximo de contato possível e tirar as dúvidas com o médico veterinário, porque não é só comprar. É comprar e cuidar da parte de vermifugação, de vacinação, para que o animalzinho não venha adoecer e possa aproveitar o máximo possível o convívio dele com a família. E lembrando que animal de estimação não é brinquedo. Tem muita gente que compra achando que não vai dar trabalho, mas ele faz xixi, ele faz cocô, ele vai passar 10, 12, 15, 20 anos com a família. Então, não dá para se desfazer de um animal de estimação, né? É como se você estivesse jogando um ser vivo, às vezes, abandonando. Eu já vi muita gente abandonando. E que tem sentimentos, né? E que vai lembrar de você sempre, viu? Não esqueça disso, porque ele não esquece. Obrigada mais uma vez, doutor, por sua participação aqui no nosso Almanac Cultural. E a gente vai ficando por aqui. Eu deixo vocês com o Romantismo, de Felipe Dantas. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, Maior Brasil. Um cheiro bem grande para todo mundo. Até a próxima edição do Almanac Cultural. Até lá. Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what a man's to me. Love of my life, don't leave me, stolen my love, and now desert me.
love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you're John ornaments to me. You are remembered in Jesus' blood over, and everything go by the way. And I go all down, I will be there. Let your sight to remind you, and I still love you. I still